Você já parou para pensar no que realmente está por trás das armas sendo movimentadas na fronteira da Ucrânia? Após um encontro decisivo com seus militares, o presidente russo Vladimir Putin surgiu diante da imprensa, lançando declarações que prometem abalar ainda mais o delicado tabuleiro geopolítico. Entre as perguntas inevitáveis sobre o conflito ucraniano, uma chamou a atenção. O que Putin tem a dizer sobre a entrada das tropas da Aliança Atlântica e as garantias de segurança para Kiev? A resposta revela muito mais do que discursos políticos. É um jogo de poder, interesses e linhas vermelhas que ninguém pode ignorar. Putin falou sobre as causas profundas da crise na Ucrânia, e a acusação é direta. O país tem sido puxado para dentro da órbita militar da Aliança Ocidental. Kremlin vê isso como um passo perigoso que ultrapassa limites estratégicos para Moscou. A Europa, antes vista como um bloco essencialmente econômico, segundo ele, transforma-se rapidamente num agrupamento político-militar cada vez mais agressivo, e isso está em tensão com a segurança russa. Cada nação tem o direito de escolher seu caminho para garantir sua própria segurança, afirmou, reconhecendo o direito da Ucrânia, mas revelou a contrapartida brutal. A segurança de uma não pode acontecer à custa da outra, no caso, a Rússia. Ressaltou que Moscou sempre se opôs à adesão da Ucrânia ao bloco militar ocidental, mas nunca questionou o direito ucraniano a definir sua política econômica, inclusive a entrada na União Europeia. Quando questionado sobre a possibilidade de um encontro direto com o presidente Volodymyr Zelensky, que Kiev tanto exige, Putin deixou claro o que espera para que um diálogo legítimo aconteça. Primeiro, é necessário um referendo conforme a Constituição do país. Em suas palavras, disputas sobre territórios só se decidem em referendos, algo impossível enquanto vigorarem as atuais condições de estado de emergência, que por sua vez, impede eleições e qualquer consulta popular válida. Esse processo, na visão de Putin, pode arrastar-se indefinidamente, e o resultado das eleições, mesmo que realizadas, sempre dependeria da aprovação do Tribunal Constitucional. Mas aqui surge uma reviravolta surpreendente. O Tribunal Constitucional da Ucrânia está atolado em uma crise interna. Depois de se recusar a validar a prorrogação dos poderes presidenciais, o presidente da corte foi barrado, inacreditavelmente até de entrar em seu local de trabalho. Ficou ainda pior, alguns membros perderam o mandato e o tribunal nem sequer consegue formar quórum para deliberar. Um verdadeiro impasse jurídico, um caminho para o nada. Mesmo diante de tantos obstáculos, Putin não se fecha para negociações. Ele condiciona a reunião com Zelensky a uma preparação cuidadosa, que leve a resultados palpáveis e positivos. Curiosamente, relatou que o então presidente dos Estados Unidos pediu pessoalmente para viabilizar esse encontro, e Putin respondeu que se Zelensky estiver disposto, que venha a Moscou, o encontro será realizado. Essa declaração promete mudar a agenda nos próximos dias. Já não se trata apenas de grandes discursos inflamados, mas do ajuste fino das relações. Quem conversa com quem? Quais acordos técnicos serão verificados? Onde surgirão brechas para reduzir riscos e como qualquer decisão temporária será formalizada? O que parecia ser apenas um conflito sobre garantias de segurança, esconde na prática uma complexa engenharia de regras, corredores para a aviação civil, formatos rígidos para avisos sobre atividades militares, linhas diretas entre quartéis-generais e países mediadores. Moscou está disposta a discutir medidas que aumentem a previsibilidade, desde que essas não sejam pretextos para ampliar a presença militar da Aliança Ocidental perto das suas fronteiras. A linguagem diplomática traduzida é clara. Primeiro, verificar se interesses políticos não estão mascarados em acordos técnicos. Só depois vêm os passos controlados, relações de comunicação e protocolos. Quando Putin fala de referendos e normas constitucionais, não está fazendo mero debate, mas delineando a estrutura na qual a Rússia vai avaliar a legitimidade de qualquer decisão ucraniana sobre territórios e poderes governamentais. O plano é uma sequência: suspensão do estado de emergência, adoção de procedimentos internos, realização de eleições, revalidação do mandato e só então participação em negociações com um conjunto claro de poderes por parte da Ucrânia. Aqui, o critério decisivo não é geográfico, mas a pureza jurídica para que acordos não desmoronem diante de tribunais ou comissões parlamentares. Apesar do tom ríspido, ainda existem espaços de pragmatismo, troca de prisioneiros, manutenção da infraestrutura de energia no outono e inverno, corredores de trânsito sem interrupções, atendimento médico emergencial.
É nesse campo que organizações como a ONU e países da região têm maior chance de resultados tangíveis. Pequenos acordos que, longe do teatro político, impactam diretamente a vida de pessoas comuns. Enquanto isso, em Bruxelas, o discurso permanece cauteloso. Com preocupações econômicas, energia, orçamento e migração no horizonte, a hesitação em escaladas militares. Assim, nas próximas semanas ouviremos falar mais de missões de segurança, treinamentos e cooperação cibernética do que de forças enviadas oficialmente para a Ucrânia. Para Moscou, esse cenário traz ao mesmo tempo risco e oportunidade. O risco de fórmulas vagas se prolongarem, mas também a chance de transformar essas incertezas em limites técnicos explícitos, zonas vermelhas no mapa onde nenhuma presença estrangeira será tolerada, rotas de abastecimento transparentes, assim afastando as tensões entre temas militares e econômicos. O discurso de Putin sobre reuniões bem preparadas não é gesto de cena. Na prática, preparação significa pacotes firmes, documentos base, limites claros, canais de comunicação, ações humanitárias, listas de proteção para pessoas e infraestrutura, regras políticas e jurídicas e um roteiro interno ucraniano acompanhado por verificação externa para evitar disputas sem fim. Se 2 dos 3 pacotes forem acordados previamente, o encontro deixa de ser palco para cortes severos e se torna o ponto de partida para um processo controlado. Caso contrário, resta manter o contato só por meio de assessores e telefonemas, evitando desperdício de capital político. Além disso, haverá ampliação das linhas diretas entre órgãos militares, de transporte e energia, reduzindo o risco de reação em cadeia a falhas locais. Estão em estudo zonas piloto para pausas temporárias, permitindo reparos e evacuações monitoradas por terceiros. Também é essencial padronizar a terminologia sobre o espaço aéreo para não confundir incidentes com ataques. Pequenos acordos, troca de corpos, acesso a médicos independentes. Tudo isso não altera a estratégia, mas reduz a temperatura nas relações. Para o público que acompanha essas negociações, o tom seco dos procedimentos pode parecer frio, mas essa frieza é o antídoto contra acidentes. Quanto mais claros os protocolos, menores as chances de que uma falha noturna vire crise política ao amanhecer. E paradoxalmente, quanto mais grandiloquente o discurso, maior o risco de semanas futuras começarem em improviso. Neste momento, a posição russa segue esse princípio: colocar os fatos em primeiro lugar, depois as fórmulas. Só quando aparecem telefones de plantão, tabelas de janelas temporais e mapas assinados é que as palavras ganham vida e se tornam controle efetivo. Gestos de poder simbólicos, voos relâmpago, visita surpresa, fotos não verificadas, minam rapidamente a confiança nos próprios acordos. O dia trouxe um avanço tímido, mas bastante significativo. Em situações de crise, o que realmente conta é a estrutura que coloca a emoção de lado e instala procedimentos. Moscou projeta um caminho de 3 frentes paralelas: segurança, direito e humanitário. Mais ação concreta, menos slogans, mais checagem. Menos declarações vazias, encontros só com documentos preliminares. Essa lógica também oferece uma zona confortável para Bruxelas e Washington, permitindo apoio aos aliados sem aprisioná-los em escaladas. Para Kiev, a chance é organizar seu quadro jurídico interno e salvar canais de comunicação antes que falhas de procedimento causem rupturas irrevogáveis. No fundo, um ensinamento simples: quanto mais alto o volume do discurso, mais difícil será fechar acordos no final. Por outro lado, tabelas claras resultam em menos manchetes barulhentas e mais segurança confiável. Este é o único caminho realista hoje, que respeita as normas internacionais, mantém as regras da plataforma diplomática e, ao mesmo tempo, mantém o interesse de quem acompanha a história, sem abrir mão de resultados concretos. E já no final do dia, um capítulo curioso: as partes começaram o intercâmbio de prisioneiros. Um gesto silencioso, mas poderoso, que pode sinalizar que atrás das cortinas do discurso ruidoso, o verdadeiro jogo está apenas começando. O que virá a seguir? Ninguém pode dizer, mas uma coisa é certa: o mundo observa atento cada movimento nesta trama de poder e esperanças, onde decisões jurídicas podem ser tão decisivas quanto as armas nas fronteiras. Até agora, vimos que para qualquer governo ucraniano ser reconhecido como legítimo e participar plenamente das negociações de paz, é indispensável realizar um referendo conforme a Constituição do país. Porém, essa consulta popular não pode acontecer enquanto vigorar o estado de guerra, uma norma constitucional que bloqueia o processo. E é exatamente aí que surge o imenso obstáculo. Para convocar o referendo, o primeiro passo seria suspender o estado de guerra.
Só depois a Ucrânia poderia avançar para as eleições, um ciclo que pode se prolongar indefinidamente, sem garantias claras sobre os resultados. E mesmo os resultados das eleições dependem de um parecer do Supremo Constitucional, como prevê a lei fundamental. Mas aqui está o paradoxo explosivo. Em meio a esse turbilhão político, o tribunal que deveria emitir essa avaliação está paralisado. Após se recusar a validar a extensão dos poderes presidenciais, o Supremo foi praticamente esvaziado de sua autoridade. Imaginou só? Na própria Ucrânia, a segurança passou a barrar o presidente do tribunal de entrar em seu local de trabalho. Para complicar, alguns membros já tiveram seus mandatos expirados, e o tribunal não possui quórum para tomar decisões legais. É um beco sem saída jurídico. Apesar de tudo, um ponto surpreendente emerge: encontros discretos podem acontecer. Desde que bem planejados, reuniões com o atual chefe do executivo são possíveis e potencialmente produtivas, e não são apenas palavras vazias. Um personagem inesperado entrou em cena, Donald, que sugeriu pessoalmente a Vladimir Putin a realização de uma reunião. Putin concordou, deixando claro que se Zelensky estiver disposto, ele só precisa aparecer em Moscou. A promessa está feita, mas o relógio da tensão não para de correr. A cena agora está montada para uma troca de cartas sutis, não só declarações fortes, mas negociações silenciosas, burocráticas e complexas. Por trás dos microfones e câmeras, estruturas começam a se movimentar. Quem fala com quem, quais fatos são averiguados, onde podem surgir brechas que reduzem riscos e como serão formalizados acordos provisórios. Essa é a calmaria antes da tempestade inevitável. O que vem a seguir pode desmoronar tudo, ou traçar um caminho inesperado rumo à paz. Você sabe quem ganha quando regras claras batem de frente com manobras políticas? E até quando o jogo do poder poderá adiar um acordo que todos dizem querer? A seguir, entenderemos o peso de cada movimento, e o que de fato está em jogo por trás das palavras vazias. Hoje, após uma reunião com representantes militares, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma série de declarações para a imprensa, onde discutir a crise na Ucrânia se tornou inevitável. Durante a coletiva, uma pergunta crucial sobre a entrada das tropas da OTAN na Ucrânia e garantias de segurança foi levantada. Putin respondeu, afirmando que cada país tem o direito de escolher como assegurar sua segurança, mas enfatizou que a segurança de um não deve comprometer a segurança de outro, especialmente no caso da Rússia. O conflito se intensifica à medida que políticos europeus discutem a segurança ucraniana, enquanto as tropas são gradualmente implantadas na região. Putin reafirmou que a Rússia sempre se opôs à adesão da Ucrânia à OTAN e pediu que a Ucrânia respeitasse suas próprias leis constitucionais, particularmente no que diz respeito a referendos sobre questões territoriais. O presidente também mencionou a necessidade de se estabelecer um consenso sobre a legitimação de qualquer governo que busque negociar. Em um dos pontos mais intrigantes, afirmou que para um referendo ser realizado, é necessário que o estado de emergência seja suspenso, o que levanta a pergunta: será que a Ucrânia está pronta para abrir esse diálogo? Agora, entre os desafios e as incertezas, surge a expectativa do que realmente está em jogo nas próximas semanas. O que pode acontecer se as partes envolvidas chegarem a um acordo? O futuro parece incerto, mas um ponto é claro: as estratégias devem se basear em um equilíbrio cuidadoso entre legalidade e pragmatismo. No entanto, um aspecto não discutido até agora é a possibilidade de que qualquer acordo possa não passar dos palanques de imprensa. As próximas semanas serão marcadas por encontros que, se bem conduzidos, podem levar a um caminho de entendimento. Mas a pergunta persiste: a Rússia permitirá que a Ucrânia escolha seu próprio destino sem interferências? Ou o cenário pode se transformar em um novo ciclo de tensões que parece se intensificar a cada dia, à medida que os intermediários, incluindo a ONU e países da região, tentam facilitar um diálogo, as oportunidades começam a se dividir entre medidas de segurança, preocupações humanitárias e mísseis auxiliares. A cada dia que passa, aumenta a tensão de como esse drama poderá se desenrolar, e como o mundo reagirá a cada nova decisão. Será que o próximo passo será um avanço ou um retrocesso? A expectativa é palpável. Nesta dança de diplomacia e risco, o verdadeiro desafio será evitar que uma dinâmica de guerra se transforme em um novo normal. E você, está preparado para o que vem a seguir? Recentemente, em uma coletiva de imprensa, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou a complexidade da situação na Ucrânia e o papel das forças da OTAN.
Muitas lideranças europeias estão discutindo garantias de segurança para a Ucrânia, mas o foco parece estar na presença militar na região. Isso levanta perguntas sobre a verdadeira intenção por trás dessas medidas. Nos próximos dias, é provável que ouviremos mais sobre colaborações em segurança, treinamentos e cibersegurança. Este cenário é um campo minado de riscos e oportunidades. A ambiguidade nas propostas pode ser explorada e convertida em novas restrições técnicas, além de facilitar a criação de zonas livres de presença estrangeira, que excluem qualquer tipo de instrutores ilegais. A transparência nas entregas de armamentos é fundamental, assim como o mapeamento dos tipos e caminhos dessas operações. A separação entre os assuntos econômicos e os militares é prevista com energia, passagens humanitárias e trânsito sendo tratados de forma apartada, longe da pressão tática. É essencial restabelecer canais de negociação, atuar através de grupos de especialistas em segurança e ciberresiliência, com relatórios regulares e contatos diretos para que se evite a falta de comunicação. No entanto, a preparação para encontros deve ser mais do que aparências, requerendo um trabalho sólido em 3 frentes fundamentais. Ao elaborar um documento preliminar claro, sem termos exagerados, é possível estabelecer limites reais e prazos. A coordenação dos recursos e o planejamento humanitário, incluindo o reparo de infraestrutura crítica, são passos essenciais. Se as partes conseguirem alinhar ao menos 2 dos 3 pacotes de propostas, o encontro pode se transformar em um ponto inicial de um processo controlado, ao invés de um simples confronto de retóricas. Caso contrário, o ideal é manter o diálogo em níveis mais discretos, evitando a dissipação do capital político em tópicos vazios. A ampliação das linhas diretas entre os setores, não apenas militares, mas também de transporte e energia, pode reduzir os riscos de reações em cadeia após incidentes locais. Uma zona piloto de previsibilidade, com um silêncio temporário estabelecido para reparar e evacuar em áreas monitoradas por terceiros, pode se mostrar eficaz em tempos de tensão. E você, o que acha que pode surgir a partir desse complexo panorama? Quais as verdadeiras intenções por trás dessas manobras militares? Prepare-se, pois a narrativa a seguir pode trazer reviravoltas surpreendentes. No episódio anterior, vimos como a expansão das linhas diretas não ficou restrita aos militares. Agora também envolveu setores de transporte e energia, reduzindo perigos de consequências em cadeia a partir de acidentes locais. Surgiu uma zona piloto de previsibilidade, um silêncio temporário essencial para reparos e evacuações em áreas limitadas, tudo monitorado por uma entidade terceira para garantir transparência. Esse movimento não é apenas tática, é a única rota realista que respeita normas internacionais e evita rupturas em plataformas diplomáticas, trocando o espetáculo por resultados palpáveis. Mas será que o mundo está mesmo preparado para trocar o barulho dos discursos grandiosos pela frieza das regras bem definidas? Imagine o zumbido dos rádios comunicadores, as vozes técnicas estabelecendo, com precisão cirúrgica, uma linguagem comum sobre o espaço aéreo. Isso para que um incidente não seja confundido com um ataque iminente, evitando que um simples erro de entendimento desencadeie uma crise política devastadora. Pequenos acordos começam a surgir. Trocas discretas, devolução de corpos, autorização para médicos independentes. Nada disso muda o jogo estratégico, porém diminui a temperatura da tensão. Essa aparente monotonia dos procedimentos se revela, paradoxalmente, como o melhor antídoto contra o caos. Quanto mais claras forem as regras, menores as chances de uma falha noturna se transformar numa crise do dia seguinte. Por outro lado, o espetáculo das palavras inflamadas aumenta a probabilidade de semanas iniciadas por improvisos perigosos. A postura russa mostra uma lógica simples, porém implacável. Primeiro os fatos, depois as fórmulas, um pragmatismo que pode ser mensurado com facilidade. Quando as palavras ganham vida e surgem números de contato, cronogramas, zonas acordadas e assinadas, os discursos se convertem em governabilidade. Mas existem armadilhas. Gestos simbólicos de poder no meio de negociações sensíveis podem ser enganosos. Sobrevoos inesperados, visitas relâmpago a pontos críticos, vazamentos sem verificação ou fotos de destroços não examinados em profundidade. Tais manobras que tentam infiltrar política onde deveriam existir acordos técnicos, corroem rapidamente a confiança nas próprias regras. É como construir castelos de areia diante da maré. Por mais que o dia traga pequenos avanços, o que realmente conta em tempos de crise é a estrutura estável onde as emoções dão lugar aos protocolos. A trajetória desejada para Moscou se desenha clara.
3 linhas paralelas de trabalho: segurança, aspectos jurídicos e questões humanitárias. Chega de slogans vazios, é hora de fatos concretos. Chega de declarações grandiosas, é tempo de verificações práticas. E os encontros ocorrerão somente quando existirem esboços preliminares que possam garantir resultados. Bruxelas e Washington percebem essa lógica como conveniente. Ela cria espaço para apoiar seus aliados de modo controlado e evita um enredamento automático em escaladas militares. Já para Kiev, trata-se de uma oportunidade rara de alinhar seu arcabouço legal interno, evitando perdas de comunicação produzidas por falhas processuais. Mas qual é o grande segredo guardado por trás das palavras? Quanto mais alto o tom, mais difícil será o acordo final. Por outro lado, quanto mais precisos forem os cronogramas, mais silenciosos os noticiários e mais segura a estabilidade. Esse é o equilíbrio tênue que, por enquanto, mantém vivo o único caminho realista, aquele que respeita normas internacionais, evita que plataformas sejam quebradas, acima de tudo, entrega o que realmente interessa, resultados claros, palpáveis e duradouros. Será que o mundo conseguirá abandonar os holofotes para apostar no silêncio cuidadoso dos bastidores? Ou tudo voltará a se perder na confusão dos discursos inflamados? A resposta começa a emergir lentamente nas linhas discretas de um telefone que nunca para de tocar. Após um dia repleto de discussões e negociações, ficou evidente que a única alternativa viável atende normas internacionais e mantém a essência do interesse público, priorizando resultados claros em vez de dramaticidade. À medida que a noite caía, surgiram sinais de progresso. As partes começaram a trocar informações essenciais, um tipo de dever de casa. Os militares ajustaram seus horários de turnos e linhas de comunicação. Simultaneamente, diplomatas prepararam rascunhos de formulários que, sem aparentar concessões, visavam suavizar tensões em questões práticas. Nos próximos dias, visitas discretas de delegações técnicas, sem a pressão das câmeras, estão programadas. O foco é claro: estabelecer um mapa de zonas sensíveis onde movimentações sejam previamente anunciadas e monitoradas por observadores. Isso é crucial para evitar que um simples incidente noturno se torne um escândalo a céu aberto. Paralelamente, o inverno traz à tona discussões sobre energia, logística de ajuda humanitária e acesso a equipes de reparação em locais críticos. A efetividade dessas reuniões é vital. Se conseguirem discutir esses temas longe da agitação política, a temperatura do conflito naturalmente tende a diminuir. Menos impulsos para decisões apressadas, mais espaço para a rotina que gera segurança. Em Moscou, enfatiza-se que é essa estrutura, aparentemente sem graça, que serve de verdadeira garantia. A confiança reside em ações verificáveis mais que em discursos grandiosos. Os sinais de progresso não virão de declarações, mas sim de documentos atualizados, regras claras de notificação. Números de contato de equipes de plantão, janelas temporais para trânsito e manutenção, além de relatórios de períodos de silêncio em que efetivamente houve redução da tensão e assistência às pessoas necessitadas. Se esses parâmetros forem implementados, poderemos vislumbrar um movimento gradual em direção ao controle. Caso contrário, seremos tragados pelo habitual ciclo de promessas inflamadas e crises repentinas. Com isso, fica claro que confiar em fatos e processos é a única estratégia lógica. Quanto mais precisos forem, mais tranquilidade haverá, e assim a segurança se tornará confiável para aqueles que vivem em ambos os lados da linha de confrontos. Mas como será o desenrolar dessas interações? A negociação se desdobrará sem dramatizações, apenas com realismo e o peso das palavras ditas. A tensão poderá realmente dar lugar a um entendimento duradouro? As respostas ainda estão por vir, e a situação se transforma a cada momento.